A segunda temporada de Os Outros está prestes a estrear. Ela é uma das séries mais famosas nacionais aí dos últimos tempos e é lá do Globoplay. Com um elenco incrível e uma história bastante instigante, a primeira temporada termina com um gancho muito interessante para a segunda temporada. Segunda temporada é essa que estreia no dia 15 de agosto lá no Globoplay. Nesse vídeo aqui a gente vai relembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada e também o que esperar dessa segunda. Caso você não seja inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, sobre série e vou falar bastante sobre Os Outros aqui no canal. Se puder deixar o like também, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, caso você não tenha visto Os Outros ainda, eu vou falar aqui brevemente sobre ela e depois eu vou aprofundar ainda mais na história e aí vai ter spoiler. Mas eu vou avisar vocês. Os Outros conta a história de um condomínio onde duas famílias acabam entrando em uma guerra absurda. Tudo começa quando dois adolescentes brigam em uma quadra do condomínio e um deles sai muito machucado. Então, os pais desse garoto, que é a Cibele, interpretado pela Adriana Esteves, e o Amâncio, interpretado pelo Tomás Aquino, decidem dar parte do agressor. Para apaziguar a situação, os pais do outro garoto, que é a Mila, interpretado pela Maeve Dickens, e o Vando, interpretado pelo Milen Cortaz, decidem pedir desculpas para outra família, mas acaba dando tudo errado. Isso porque rola um grande desentendimento entre eles, que resulta em até tentativa de homicídio. E a partir daí vira uma grande bola de neve e uma guerra interminável dentro do condomínio. Sério, a ponto de um querer acabar com a vida do outro. A série vai contando uma história bastante boa, com uma trilha sonora que só contribui para a tensão daqueles personagens. E além desses personagens, tem outros que são muito importantes para a trama, como no caso do Sérgio, que é um ex-policial, interpretado pelo Eduardo Sterblit, e também a Lúcia, que é a síndica do prédio, interpretada pela Drica Moraes. A história vai se desenrolando e se transformando em outras histórias, e quando a gente vê o final da temporada, já é uma série completamente diferente. Apesar de alguns problemas e de eu achar alguns arcos bem chatos até, e também achar que a temporada poderia ter 10 episódios ao invés de 12, eu acho que a história em si é muito boa de ser assistida. Isso sem falar que a forma de contar essa história foi pouco explorada aqui no Brasil. Eu acho que, cinematograficamente falando, ela é muito bem feita, a qualidade dessa série é absurda. Tô realmente bastante ansioso para essa segunda temporada. Segunda temporada é essa, que vai ser aí em breve, então vamos recapitular aqui tudo o que aconteceu com mais detalhes nessa primeira temporada. Lembrando que essa parte agora vão ter spoilers, então se você não assistiu a série ainda, eu sugiro que vá lá ver e depois volte aqui para terminar de ver esse vídeo. Bom, então vamos falar aqui mais detalhadamente o que aconteceu nessa primeira, pra gente chegar com tudo fresquinho na segunda. Então, como eu falei no começo do vídeo, temos as famílias, né? Temos a Cibele, o Amâncio e o Marcinho. Eles moram em um prédio desse condomínio que é considerado um prédio mais barato, porque ele fica de frente justamente de um baile funk. Esse casal já havia perdido um filho antes, logo após o seu nascimento, e por isso a Cibele é super protetora com o Marcinho. O Amâncio trabalha como vendedor em uma loja, e eu acredito que ele deve ganhar muito bem pelas coisas que ele faz aí no decorrer da temporada, tipo pagar 2 apartamentos, né, aluguel de apartamentos, e, enfim, várias coisas que ele faz. Eu acho que ele deve ganhar assim uma fortuna. E a Cibele, ela é contadora, mas ela não trabalha atualmente. Em um outro prédio do outro lado do condomínio, temos a família do Vando, da Mila e do Rogério. Eles moram em um prédio melhor, que é até mais caro. E o Vando deixa bastante evidente isso nas discussões. O Vando é vendedor de carros em uma concessionária e a Mila é cabeleireira, mas ela não trabalha atualmente. Em um certo dia, o Marcinho e o Rogério estão jogando bola na quadra do condomínio e acabam brigando. O Rogério é um garoto extremamente violento, ele pratica luta e ele é muito maldoso em vários momentos. Nessa briga, o Marcinho acaba levando a pior, sai muito machucado, inclusive com o braço quebrado. A Cibele, então, quando descobre, fica furiosa e decide dar parte do Rogério na cadeia. Então a Mila, que é uma mulher mais calma, mais tranquila, diferente do seu marido, pede pro Vando pegar o Rogério e ir até a casa do Marcinho para pedir desculpas. O Vando acaba fazendo isso, mas quando chega lá, ele, já que é bastante esquentado, e a Cibele também, eles acabam discutindo e as desculpas não acontecem. Ao invés disso, começa um ranço ali absurdo entre eles. E para piorar, o Vando acaba sendo demitido do seu emprego e decide se tornar motorista de aplicativo. Só que a Cibele, ela não se conforma em ver a família ali seguindo em frente, feliz, enquanto seu filho está machucado. E em um ato completamente impulsivo, ela risca todo o carro
do Vando, que iria trabalhar como motorista. Quando o Vando descobre, ele fica furioso e parte para o apartamento da Cibele. Inclusive, ele quebra a porta de vidro, ele arromba a porta da casa dela e parte, né, para cima dela. Nesse momento, a Lúcia, que é a síndica do condomínio, chama o Sérgio, que é um ex-policial, para ir lá conter o Vando, senão iria acontecer uma tragédia. O Vando é impedido e é levado para a delegacia e acaba sendo preso. Isso só vai piorar a vida dele porque ele não vai conseguir se tornar motorista de aplicativo com antecedentes criminais. E a Cibele fica com medo e compra uma arma do Sérgio e também pede para ele ensiná-la a atirar. Já o Amâncio, que é um cara mais calmo, eu diria até frouxo, ele vai conversar com a Mila e propõe arrumar o carro do Vando para apaziguar ali a situação. Nesse momento, inclusive, eles acabam ficando bastante próximos. E enquanto isso, o Rogério vive perseguindo o Marcinho aonde quer que ele vá. Até mesmo na escola que eles estudam juntos, o Rogério tenta afogar o Marcinho na piscina. Até se trancar com o garoto dentro do elevador, ele faz. A Cibele também não se contenta e passa a perseguir o Rogério, pedindo a expulsão dele na escola, enfim, fazendo um inferno ali também na vida do garoto. Cansado dessa situação e completamente fragilizado, o Marcinho acaba encontrando a arma escondida de Cibele. Então ele vai encontrar o Rogério e tenta atirar nele, mas o seu pai, Amâncio, acaba impedindo e leva o tiro no lugar. Só que nesse momento ninguém acaba sendo preso. O Sérgio começa a chantagear a Cibele por causa da arma e tudo mais, e para pagar a dívida, a Cibele tem que se deitar com ele. O Amâncio acaba descobrindo isso e decide se separar dela, e aluga um outro apartamento em um outro prédio que fica de frente ao prédio da Mila. Quando o Vando descobre que a Mila colaborou com o Amâncio para arrumar o seu carro, ele fica furioso e acaba batendo nela. Ela se revolta e decide sair de casa e ir morar com a mãe. Mas depois acaba voltando por causa da pressão do seu filho. O Sérgio acaba se tornando segurança do condomínio junto de seus capangas e forma uma parceria com a Lúcia. Eles até bolam um plano de sequestrar o Vando e roubar as coisas que tem na casa dele. Nesse momento, inclusive, estão todos lá no apartamento do Vando porque eles estavam ali tentando fazer as pazes. E aí os ladrões chegam, né, e tentam manter eles em refém. Nesse momento, o Vando vê uma tatuagem de um dos assaltantes e isso é bastante importante. É importante porque ele começa a desconfiar que tem algo errado ali entre o Sérgio e a Lúcia e começa a investigar isso. Então ele descobre que a Lúcia tem um marido que foi preso por corrupção e que ela é metida em vários trambiques. A Lúcia então se sente ameaçada e vai falar com o Sérgio e o Sérgio decide mandar matar o Vando. Só que ao invés do Vando ser morto, ele mata o seu assassino e descobre que é o cara com a tatuagem que assaltou ele anteriormente. O Vando, então, fica muito paranoico e acaba trancando a Mila dentro da casa para ele poder sair. Só que a Mila pede ajuda pro Amâncio para abrir a porta e eles acabam ali se envolvendo e transando. E aí o Vando descobre dessa traição, fica furioso e parte para cima da Mila tentando matá-la. Só que o Rogério entra no meio dessa briga, o Vando acaba se desequilibrando e cai da sacada e acaba morrendo. A Mila é presa, acusada, né, de matar o seu marido, mas no fim o Rogério revela que quem empurrou o pai da sacada foi ele. Só que nesse momento ninguém acaba sendo preso. E aí entra na história, não nesse momento, anteriormente, mas eu acho que vai fazer mais sentido falar dela aqui, que é a Lohane. A Lohane é filha do Sérgio, ela mora com a mãe, mas decide passar um tempo com o seu pai. Ela acaba se envolvendo com o Marcinho e os dois acabam namorando, mesmo contra a vontade da Cibele. Esse arco, inclusive, da Lohane e do Marcinho é bem chato, eu confesso que eu não gosto. A Lúcia e o seu marido, que sai da prisão e volta a morar com ela, começa a se tornar uma pedra no sapato do Sérgio. Então ele arma para ela, ligando o gás da sua casa para que um acidente aconteça. E esse acidente realmente acontece, a Lúcia acaba ligando o fogão e a sua casa explode, ela acaba morrendo. Então o Sérgio se torna síndico lá do condomínio. A Lohane descobre uma mala de dinheiro do seu pai e decide fugir com o Marcinho. Nesse momento, ela acaba engravidando dele. O Sérgio encontra a Lohane e o Marcinho na casa da mãe dela e pega o Marcinho e leva ele até um matagal. Lá ele acaba atirando no Marcinho, mas depois a gente descobre que ele não atirou nele, ou não atirou para matar. A Cibele e o Amâncio passam meses procurando pelo filho, inclusive com a ajuda de uma delegada. O Sérgio leva a Lohane até uma clínica de aborto contra a vontade dela. E nesse momento, com a ajuda do Rogério, todos vão parar lá nessa clínica, inclusive
a delegada. O Sérgio acaba fugindo, mas depois é encontrado pela polícia e vai preso. Só que ele nunca revelou o paradeiro do Marcinho. Na verdade, ele fala que o garoto fugiu, pulou do carro, né, em movimento, antes deles chegarem lá no condomínio. Cibele decide visitar o Sérgio na cadeia e ele fala para ela rezar para ele nunca sair da cadeia. Já ela responde que ele que tem que rezar para não encontrar ela quando ele sair. A Cibele e o Amâncio se reconciliam, decidem sair do apartamento e morar na casa antiga deles. A temporada acaba com a Lohane indo grávida, né, visitar o Amâncio e a Cibele, e durante o almoço o telefone toca, a Cibele atende e ninguém fala nada. E aí a gente descobre que do outro lado da linha está o Marcinho. A temporada acaba de uma forma misteriosa, com o Marcinho ali totalmente diferente. E esse é o resumão da primeira temporada. Eu acho que a temporada começa muito bem, com uma tensão absurda ali entre as duas famílias. Depois ela vai, né, se expandindo, criando outras tramas. E aí eu acho que ela vai errando em algumas, mas também acertando em outras. E aí, bom, o que sabemos sobre a segunda temporada? Primeiro que o plano de fundo não será mais esse condomínio. Mas a equipe falou que ainda vai ter uma sensação de vizinhos. Não se sabe exatamente se vai ser lá na casa da Cibele, mas com os novos personagens, eles vão dividir ali um muro. Os personagens confirmados que voltam para a história são a Cibele, o Amâncio, o Sérgio, a Lohane e, claro, o Marcinho. Já os novos atores que entram para a história são o Luiz Lobianco, a maravilhosa Letícia Collin, o Sérgio Guizé e a Mariana Nunes. A trama vai acontecer depois que o Sérgio sai da cadeia, ele vai se tornar um líder religioso e também político. Tudo indica que ele vai se aliar aos personagens da Letícia Collin e do Sérgio Guizé, que vão ser um casal. Eles, aparentemente ali pelo trailer, são bastante religiosos. Eu tô bem curioso para ver a Letícia Collin, porque ela dá um show de atuação, tem várias séries aí, várias produções que ela arrasa, e eu acho que aqui não vai ser diferente. E acredito muito que o rumo dessa história vai ser essa batalha entre a Cibele e o Sérgio, que vai sair da cadeia, e também o Marcinho querendo vingança. A temporada promete muita tensão e uma batalha grande entre eles. Ela estreia no dia 15 de agosto, lá no Globoplay, com 3 episódios. E depois, a cada semana, 3 novos episódios serão postados. Eu com certeza vou trazer vídeos aqui analisando esses episódios semanalmente e conto com vocês pra gente começar a falar sobre a segunda temporada de Os Outros aqui no canal. Quero saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso, se vocês gostam de Os Outros, se esse vídeo ajudou vocês a relembrar o que aconteceu na história. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, comente também o que você espera dessa segunda temporada. Até a próxima, tchau!